Olá, tudo bem? O objetivo da aula de hoje é conversar a respeito da filosofia epicurista, a partir de um filósofo chamado Epicuro de Samos, do século IV a.C. Epicuro de Samos, na verdade, nasceu em Atenas, mas ainda na infância se mudou para Samos, polis vizinha em que ele ficou a maior parte de sua vida. Depois, já na fase adulta, então, Epicuro fundou uma escola de filosofia que já tinha, de princípio, um grande diferencial, que era a não distinção entre classe social e gênero, algo que é bastante distinto em se tratando de um mundo antigo, porque se a gente tomar aqui como, por exemplo, parâmetro de comparação, Platão, que só ensinava para os aristocratas, que tinha ali no rol dos seus alunos aqueles que de fato faziam parte da aristocracia, que eram homens atenienses. Já no caso de Epicuro, de Epicuro de Samos, a gente tem uma grande diferença, porque para ele, na perspectiva de um conhecimento que liberta, e na medida em que esse conhecimento de fato pode libertar, ele não deveria ser restrito a uma única categoria de pessoas, como, por exemplo, homens ricos. Então, por isso, mulheres também aprendiam e estudavam na sua escola, e também escravos, já que para ele somos todos iguais e todos temos o direito de, pela via do conhecimento, nos libertarmos. Nessa perspectiva, o epicurismo também trazia toda aquela compreensão de que, e defendia isso, de que a vida vale a pena ser vivida na medida em que as pessoas são livres para serem elas mesmas. Há, portanto, na filosofia de Epicuro, uma autarquia, a ideia de que as pessoas deveriam governar a si mesmas, mas esse autogoverno se daria principalmente a partir da libertação de coisas que normalmente nos aprisionam e que a gente sequer percebe esse aprisionamento. Então, nessa perspectiva, o que Epicuro apresentou é que a autodescoberta, o olhar para si mesmo, seria um passo importantíssimo para esse início de libertação, que, claro, seria refinado pela filosofia, aprofundando esse diagnóstico de si mesmo e essa análise de si mesmo. E nessa perspectiva, ele apresentou o que ficou conhecido como tetrafármacon. E essa ideia do tetrafármacon influenciou muito, inclusive, a filosofia dos estoicos, uma vez que toda essa abordagem estava muito próxima do que, por exemplo, propôs Sócrates, e, na mesma medida, muito distante do que Platão converteu do discurso de Sócrates. Por isso, os estoicos acreditavam que essa perspectiva epicurista ajudaria mais a entender a filosofia de Sócrates do que, por exemplo, a influência de Platão, a partir ali do registro dos ensinamentos desse pensador. Nessa dinâmica, então, em que são apresentadas 4 possibilidades de libertação, 4 remédios existenciais, a gente vai conversar sobre cada um deles e entender qual era o propósito de Epicuro na ideia de uma descoberta, de uma felicidade que nos seria possível ainda nessa vida e que faria com que a vida de fato valesse a pena ser vivida. E o primeiro remédio existencial apresentado por Epicuro é a ideia de que a gente deveria viver no real. Viver no real aqui tem a ver com uma filosofia baseada não no mundo inteligível, por exemplo, como propôs Platão, mas uma vida absolutamente vivida dentro do âmbito sensível, a partir do próprio corpo. É interessante pensar essa ideia de corporeidade dentro de uma filosofia antiga, porque o que Platão fez foi exatamente descartar esse corpo, mostrando que o conhecimento sensível, ou ainda o mundo sensível, era desnecessário na busca da verdade, do conhecimento, uma vez que ele nos enganava e que apresentava o segundo ou até o terceiro grau da verdade, e que a filosofia deveria deixar isso tudo de lado para buscar o inteligível. Já no caso de Epicuro, há exatamente a contramão
dessa perspectiva, né, um caminho oposto, porque o que Epicuro apresenta é que a gente deve viver aquilo que a gente tem certeza que é real, ou seja, aquilo que a gente experiencia, aquilo que está na ordem do cotidiano, daquilo que a gente pode sentir, daquilo que interfere diretamente em nossas vidas. Não há, por exemplo, em Epicuro, uma investigação a respeito da verdade dentro de uma possibilidade de uma verdade plena, uma verdade transcendente. Pelo contrário, o que Epicuro apresenta em sua filosofia é um mergulho no plano imanente. Essa ideia de imanência tem a ver com uma existência concreta, fundada em coisas que são efetivamente concretas. Com isso, Epicuro não está propagando uma espécie de ateísmo em se tratando de uma cultura de Grécia Antiga. Mas o que ele quer mostrar é que se de um lado ele está dando mais valor a essa vida no sentido material, não materialista aqui enquanto consumista, mas no sentido de acreditar nesse espaço de tempo que nós temos, que chama-se de vida, e de aproveitar isso ao máximo possível, do que ao invés de, por exemplo, se valer da religião para acreditar que há algo melhor depois que justificaria a negação dessa própria existência. Além disso, né, o próprio Epicuro mostrou que o problema não está em acreditar nisso tudo, numa religião, né? Eu falo nisso tudo aqui me referindo a esse aspecto da transcendência, mas o quanto muitas pessoas, por exemplo, se valem desse discurso para mascarar suas prepotências, os seus egoísmos e colocam discursos religiosos que no fundo, são manipulações do que elas entendem por religião para se auto-justificar. E é nessa perspectiva que Epicuro está pensando aqui uma filosofia que deixa de lado todos esses discursos para viver aquilo que é possível. Então, desacreditando, por exemplo, numa condição de que os deuses controlam as nossas vidas, ou ainda de que há uma espécie de destino pré-definido por algum ser, do qual a gente só deve viver e fazer parte de uma história já escrita. Para Epicuro, a filosofia deve nos ajudar a entender que a vida é essa, é única, e que se há alguma coisa para além disso, não nos cabe agora, senão aproveitar aquilo que a gente pode ter certeza que é o plano do nosso real, do nosso concreto. E daqui decorre, inclusive, o segundo remédio apresentado por Epicuro para nos ajudar nessa libertação. Esse segundo remédio seria a morte da morte. O que o pensador aqui propôs com essa morte da morte, ou essa superação da morte? Na verdade, o pressuposto é que se toda filosofia deve estar fundamentada no plano da imanência, ou seja, no plano do concreto, do real, do sensível, então, por exemplo, conceitos de bem e mal não deveriam ter os seus fundamentos, por exemplo, numa ideia absoluta, transcendente, metafísica, de bem. E o mesmo valeria para o mal. Bem e mal antes deveriam ser condições do próprio corpo, das sensações e dos efeitos que as nossas ações no plano concreto nos causam. Então, bem e mal aqui, ou ainda, né, num aspecto mais amplo, a ética, ela deveria ter o seu fundamento também no próprio corpo. E por quê e o que isso tem a ver com a ideia da morte da morte? Ora, se mesmo a ideia de bem e mal e de todo um conjunto ético estariam pautados nas nossas sensações e na nossa experiência cotidiana de vida e de como a gente corresponde a todas as coisas, isso deveria pautar também uma ideia de uma vida bem vivida, uma vida que valesse a pena ser vivida. E, claro, nessa perspectiva, tudo o que escapa do controle dessa vida, tudo que foge da possibilidade de fato de ser vivido, deveria ser não motivo, pelo menos de preocupação para nós. Porque se nos escapa de controle, que diferença faz a gente se preocupar ou não? Isso tem muito a ver, por exemplo, na perspectiva estoica, do que era chamado de ataraxia. É uma espécie de indiferença, mas não indiferença como uma omissão a algo, mas uma indiferença que nasce de uma consciência. A consciência de que preocupar-me com, por exemplo, a morte é algo absolutamente inútil. Por quê? O âmbito das coisas que eu posso chamar de boas e más, elas só são possíveis enquanto eu estou vivo. Afinal, a filosofia do corpo me permitiria sentir
o que de fato é bom e o que não é. Se a morte é o fim exatamente dessa vida e que, portanto, não me permitirá nenhum tipo de sensação, a morte não deve ser, em momento algum, um motivo que me leve a algum tipo de aflição ou preocupação, e daí esse esquema de morte da morte, ou seja, a libertação da morte, porque mais do que me preocupar com, por exemplo, aquilo que é perda de tempo, eu deveria cuidar exatamente daquilo que existe, que é a minha vida, que é o meu dia a dia. E é interessante pensar que essa superação da morte não tem a ver com a sua negação. Pelo contrário, para Epicuro, na medida em que a gente entende, inclusive, que a morte é uma condição que sequer a nossa preocupação pode modificar, é que nos permitiria ter mais autenticidade de vida. Afinal, a gente entenderia que esse espaço que a gente chama de vida, de tempo do qual interagimos, é algo absolutamente incerto. E se isso é incerto, então a única certeza é que o agora existe, que eu estou vivo e que posso não estar a qualquer momento. Então, o viver agora se tornaria muito mais intenso e muito mais autêntico, já que se eu não tenho certeza de nada para além do agora, toda a minha energia, todos os meus projetos, toda a minha possibilidade de ser feliz não poderia estar pautada num depois. Tem que ser agora. É a certeza que eu tenho e é aquilo que a filosofia me ajudaria, inclusive, a esclarecer. E é essa consciência da morte que, inclusive, nos permite compreender melhor o terceiro remédio, que é o bom uso da dor. Essa ideia de um bom uso da dor tem a ver com uma compreensão extremamente racional, mas também prática do cotidiano, que nos aponta a impossibilidade de controlar tudo o que acontece conosco. Então, é óbvio que no nosso dia a dia e nos nossos agoras, né, no agora que a gente vive, a gente vai, infelizmente, passar por situações difíceis que nos causam dor. E isso não deve ser negado e muito menos esquecido. Na verdade, o sábio, ele sabe acolher essa dor, acolher os momentos de frustração e de situações que ele não tinha sequer controle para contornar ou fazer diferente, ou ainda que tivesse, não o fez naquele momento, e uma vez que ele acolhe isso, ele se modifica, ele se transforma. Para Epicuro, a dor dentro de nós é como se fosse um grito que diz haja ou reaja, faça algo. O sábio, ele sabe acolher exatamente esse clamor do próprio corpo e converte isso numa ação. Ao passo que aquele que não tem essa sabedoria procura se fazer surdo, por exemplo, para esse tipo de clamor do próprio corpo e, claro, não tira lição nenhuma disso. Para Epicuro, é muito importante o entendimento de que se coisas em nossas vidas acontecem diferentes de nossas vontades, há sim algo que a gente pode fazer. E há sim um espaço aí em que nossa vontade faz diferença, que é o que a gente vai fazer com isso tudo. Então, é mais ou menos como se a gente pensasse assim, que a gente não é culpado do que fizeram conosco, mas de alguma forma a gente é culpado pelo que a gente fez com isso tudo. E é nessa perspectiva que o bom uso da dor, para Epicuro, é uma das formas de cura existencial para fazer com que a gente tenha uma vida muito mais livre, em que a gente consiga ser muito mais a gente mesmo. E o quarto e último remédio tem a ver com uma vida baseada na busca pelo prazer. É importante que pensar o que se entende por prazer e qual é o objetivo disso tudo. Claro, se para Epicuro a vida merece ser vivida a partir daquilo que é real no aspecto concreto do dia a dia, então buscar o prazer aqui é querer aproveitar todas as situações no seu máximo para, ainda que as coisas nos fujam do controle, a gente poder tirar proveito disso tudo. E para falar desse ser baseado na busca pelo prazer, ele fez a distinção aqui de 3 tipos de prazeres, para deixar bem claro que o objetivo dele aqui tem a ver com uma existência e uma felicidade, e não um prazer momentâneo e algo que, por exemplo, seja dado de fora para dentro.
Nessa perspectiva, a primeira ordem aí de prazer seria aquele que ele chama de naturais necessários. Isso tem a ver com sensações que temos e que estão diretamente ligadas à nossa própria existência e à manutenção das nossas vidas. Esse é o tipo de prazer fundamental e chave de toda essa filosofia. Satisfazer na simplicidade aquilo que a gente precisa para ter uma vida tranquila. Então, se eu tenho sede, eu busco saciar a minha sede. Se eu estou cansado, eu busco repousar. Estes são os prazeres que deveriam nortear as nossas vidas, no sentido de nos orientar a ações que nos possibilitassem se libertar de tudo o que escapa essa condição de ser livre consigo mesmo. A segunda ordem dos prazeres, já num campo daquilo que seria supérfluo, é aquilo que seria natural, mas não necessário, como, por exemplo, diante de determinadas necessidades naturais, socialmente criar artifícios que tentem satisfazê-las, mas que já pendam aqui para criações que têm a ver com, por exemplo, certos luxos e confortos, como, por exemplo, se eu tenho sede, eu já não quero mais beber qualquer coisa ou uma água simples que possa saciar a minha sede, mas eu já vou querer uma bebida específica. Se eu tenho fome, eu não vou buscar algo que simplesmente me alimente, mas eu vou querer, dentro de um âmbito da culinária, um específico alimento. Então, é como se eu pautasse de uma necessidade natural, mas já para satisfazê-la precisasse de um conjunto de estruturas sociais que me trariam uma certa dependência de coisas externas, de coisas ligadas ao consumo, e claro que isso tudo me afastaria da felicidade. Prazer, portanto, condenável. E, por fim, a última ordem dos prazeres, aqueles que deveriam ser absolutamente eliminados, né, das nossas vidas, que são os não naturais e não necessários, que são as ilusões, as superstições, as formalidades criadas dentro de uma sociedade, tudo o que dentro dessa estrutura social parece fazer sentido, mas que acaba distanciando de fato quem a gente é. Então, pensando dentro do contexto do autor, a escravidão, a distinção de gênero, tudo isso é nem natural e nem necessário, e claro, deveria ser também deixado de lado toda essa ideia de status social, porque o ser, o sujeito que está ali é muito mais do que só essas construções sociais que nasceram para classificá-lo. A felicidade estaria, portanto, numa vida vivida dentro daquilo que lhe cabe, num sentido natural, mas também de um bem-estar de alguém que se descobre e se basta. Não porque não precise dos outros, mas não é escravo destas opiniões sociais e de todos esses papéis formais que a sociedade sempre impôs.